Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit Edição Tarde. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote, te faço companhia nesta tarde e te trago as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, a gente começa essa edição com a notícia sobre aquele avião da Embraer que caiu no Cazaquistão, matando pelo menos 38 pessoas. Olha só, um laudo preliminar apontou que causou a queda foi mesmo um míssil do exército russo. Vamos ver. Uma agência de notícias informou, com base em investigadores, que a recente queda do avião no Cazaquistão foi causada por um míssil da Rússia. A aeronave da Azerbaijan Airlines havia partido de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozny, cidade russa. Devido ao nevoeiro que havia no local onde o avião deveria pousar, foi solicitada uma mudança de rota. Sendo assim, o pouso de emergência foi confirmado para acontecer no aeroporto de Makhachkala, na Rússia, mas em seguida foi transferido para Aktau, no Cazaquistão. Porém, a 3 quilômetros do novo local de pouso, a aeronave que transportava 57 passageiros e 5 tripulantes caiu, e pelo menos 38 pessoas morreram. Apesar da Rússia ter dito que o avião havia se chocado com pássaros, laudos preliminares apontam que a verdadeira causa da tragédia foi mesmo um míssil russo. Após o avião ter saído da rota original, fontes afirmaram que os militares pensaram que fosse um drone ucraniano e acionaram o míssil de defesa aérea. Além da base do avião ter sido atingido pelo míssil, o laudo aponta também para uma interferência no GPS, fazendo a altitude do voo oscilar. Após a notícia ser publicada, o governo da Rússia pediu para que conclusões não sejam tomadas precipitadamente e que aguardará a confirmação da perícia. Olha, gente, agora a gente volta a falar sobre o Brasil, começa com notícias sobre o Brasil, porque subiu para 8 o número de mortos no desabamento da ponte entre o Tocantins e o Maranhão. 9 pessoas continuam desaparecidas. Os mergulhadores também localizaram um caminhão que estava carregado de ácido sulfúrico, uma moto e uma caminhonete que estão submersos nas águas do rio Tocantins. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente informou que os tanques dos caminhões com as substâncias químicas que caíram no rio estão intactos. A empresa VLE Prões, responsável pela linha férrea que fica paralela à ponte que desabou na BR-226, entre Aguiarnópolis e Estreito, que deixou pessoas mortas e desaparecidas, não afetou o trecho da ferrovia Norte-Sul, paralela à estrutura. A empresa afirmou que realizou uma inspeção preventiva e que não constatou nenhum tipo de impacto na estrutura. Por isso, está permitido a continuidade do tráfego. Uma outra análise mais aprofundada deve ficar pronta no prazo de 10 dias. O acidente aconteceu no domingo e deixou pessoas mortas e desaparecidas. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, os tanques de 3 caminhões que caíram no rio Tocantins com substâncias químicas estão intactos. Os caminhões transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas. Mas o risco de vazamento é mínimo. Somente após encerrar o período de buscas pelas vítimas, será aplicado um plano específico para a retirada do material contaminante. Segundo documentos de inspeção de 2019, feito pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, houve uma recuperação estrutural na ponte entre os anos de 1998 e 2000. Mas, passados mais de 20 anos, a ponte apresentava diversos problemas. A Polícia Federal iniciou uma investigação para apurar as responsabilidades pela queda da ponte. E olha, após as investigações da polícia, novas informações sobre o acidente de ônibus que matou 41 pessoas em Minas Gerais foram reveladas. A viagem foi interrompida para realizar a troca do ônibus após uma falha no ar-condicionado.
As novas informações sobre o acidente que matou 41 pessoas no último sábado em Minas Gerais revelaram que o ônibus foi trocado durante a viagem. A tragédia, que envolveu 3 veículos na BR-116 em Teófilo Otoni, está sendo considerada uma das maiores já registradas em rodovias federais desde 2008. Um dos sobreviventes relatou a troca de veículos horas antes da tragédia e disse que o ônibus apresentava um aquecimento na parte de dentro, gerando um abafamento e desconforto. A substituição e transbordo dos passageiros aconteceram na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e após isso, seguiram viagem. A Entram, empresa proprietária do coletivo, confirmou a informação e justificou que a substituição foi feita para trazer maior conforto aos passageiros. O motorista da carreta envolvida no acidente fugiu do local e só se apresentou à polícia na segunda-feira. A Polícia Civil informou após depoimento do motorista que o pedido de prisão preventiva foi negado pela Justiça e, como não cabia prisão em flagrante, ele foi liberado. Apesar de estar com a CNH suspensa após uma blitz em 2022, ele tinha permissão para dirigir após receber uma liminar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, revogando a decisão. As investigações sobre o caso continuam. Bom, são 2 casos muito graves, né? Como a gente viu nas reportagens, que levantam muitas questões. E é por isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas. Rodolfo, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Boa tarde para você e seja bem-vindo. Boa tarde, Tabata, e aos telespectadores. Rodolfo, primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o acidente na BR-116 em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que deixou 41 mortos. E aí, são muitos pontos, né, nesse caso que chamam a atenção. Um deles é o fato de que somente no dia da tragédia foram aplicadas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 7 multas à carreta envolvida, um total de R$7 mil. Além disso, o motorista estava sem a habilitação suspensa, com a habilitação suspensa, aliás, desde 2022. O veículo também estava com excesso de peso. Então, diante de tanta coisa, a gente é precipitado dizer que isso não foi um acidente? Com certeza não é um acidente. Na realidade, não existe acidente. Acidente é se cair um meteoro em cima do ônibus. Aí é um acidente. O resto são fatos previsíveis. Você veja as irregularidades que foram constatadas pela Polícia Rodoviária Federal num dia dramático, que geraram as 7 autuações. São de excesso de peso, veículo em más condições, equipamento obrigatório que não estava funcionando, traseira arqueada, o motorista que não estava habilitado, ao menos era esse o registro no sistema para a autoridade policial. E apesar de tudo isso, quer dizer, a gente ainda chama de acidente. Não é acidente, provavelmente excesso de velocidade, tudo indica que ele estava a 90 km por hora num trecho de 60. O radar que existia no local foi desligado porque terminou um convênio do DENIT, e aí havia promessa, assim como da ponte, havia promessa de fazer a obra, havia promessa de religar o radar. E no momento que o governo faz a campanha Rodovida 2024, e cujo slogan, cujo lema é desacelere, ou seja, você faz uma campanha desacelere e você desliga radar, você não renova o funcionamento dos equipamentos. É um somatório de problemas que também, pelo que nós estamos apurando, também tem problemas do lado do ônibus. Não necessariamente como responsabilidade nesta colisão, é muito mais como vítimas, mas também existe um esquema de operação dessas empresas de ônibus que precisa ser investigado pelo Ministério Público, inclusive com relação às condições de trabalho dos motoristas. É provável, inclusive, eu até sugeri isso, que a Polícia Civil exija um exame toxicológico do condutor da carreta para identificar se ele fez uso, não nas últimas horas, mas se ele era usuário frequente de drogas nos últimos 90 dias. Isso, através do exame do cabelo, é possível detectar. Se constatado que ele é um usuário frequente de drogas, é um agravante. Ou então o laudo será negativo.
A questão das empresas também, elas têm total responsabilidade, né, Rodolfo? Em muitos casos como esse, que envolvem carretas, enfim, veículos de grande porte, caminhões, ônibus também, porque eles precisam chegar a tal horário no local para entregar uma mercadoria ou levar os passageiros, e isso leva a muitos motoristas, como você bem disse, a fazerem uso de substâncias toxicológicas, drogas ou bebidas alcoólicas, né? E isso gera muitos acidentes. A gente está falando especificamente sobre esse, não ficou comprovado, né? Você bem disse que pediu para que esse exame seja feito no motorista, mas a gente observa ao longo de todos os anos que há muitos casos de acidentes em que o motorista, né, ele estava sob efeito de droga ou de álcool. Então, é preciso também ter uma fiscalização maior ou talvez uma regra, uma lei com relação às empresas? Como que poderia ser feito isso para que os motoristas não se sintam obrigados, até mesmo pela necessidade, né? Precisa receber o salário, enfim, nada justifica, né? Mas como que isso poderia ser feito de uma forma mais, digamos, tranquila, sem colocar em risco a vida de ninguém? No acidente em questão, existe uma responsabilidade da HMA Transportes, que era a dona da carreta, que estava ciente das condições do veículo e que jamais poderia entregar um veículo com uma carga tão perigosa para um condutor que estivesse com a CNH vencida no sistema ou mesmo que apresentasse uma decisão judicial. Existem muitos no mercado para serem contratados que não estão com nenhum tipo de restrição. Então, uma empresa responsável jamais contrataria um condutor nessas condições. O que se vê aí é uma conivência da empresa para atender os seus próprios interesses. E é preciso que os donos da empresa sejam responsabilizados, porque são também, ao menos, aparecem como tendo uma empresa que se chama HMA Granito na mesma cidade. Provavelmente são os proprietários da carga. Então tem que ser responsabilizado sempre o dono da carga ou a empresa de transporte, seja de passageiros como de carga, para que não fique só a responsabilidade em cima do motorista, que é o que normalmente acontece no Brasil. Ele deve ser responsabilizado na medida da sua responsabilidade, mas não além disso, né? Com relação às drogas, as pessoas precisam entender o seguinte: nós temos o exame toxicológico de larga janela, que detecta através do cabelo e dos fios dos pelos o uso frequente de drogas, não é o uso eventual, o uso frequente de drogas, acima de determinado nível. A CNH deve ser suspensa, inclusive pelo sistema dos Detrans. É possível saber, os motoristas que estão com o exame toxicológico vencido, que a CNH deles deve ser suspensa até a apresentação de laudo negativo. Minas Gerais, por exemplo, é um bom exemplo, tem feito isso. Tem inclusive autuado, se não estou equivocado, o último número era nos 130 mil condutores nessa condição, ou seja, que não compareceram para fazer o exame obrigatório. Isso é muito mau sinal, é sinal de que eram usuários de drogas. Mas São Paulo não está convocando, está justificando através de burocracia. Paraná não está autuando e notificando os motoristas. Santa Catarina também não. E aí nós estamos falando de número que passa de 1 milhão de condutores nessa condição, dirigindo ônibus e carreta, fazendo transporte escolar, transporte urbano e colocando vidas em risco. E a autoridade nada faz. Depois que acontece a tragédia, aí vamos tomar providências. É a mesma coisa com a ponte, Tabata. A ponte, desde 2016, eu já encontrei documentos de 2016 falando da precariedade da ponte. Existem vídeos já daquela época falando sobre a precariedade da ponte. Houve licitação em 2021, até num dia que revela a irresponsabilidade das autoridades. Foi publicado o edital no dia 1º de abril de 2021. Parece brincadeira, é o dia da mentira. Depois outro edital também para fazer a obra. E aí dizem que não aparece ninguém para fazer a obra, mas o Estado não faz nada. Mas o DENIT não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. Cai a ponte, morrem as pessoas e o ministro libera 100 milhões de reais para fazer uma nova ponte.
E nós estamos inaugurando pontes, nós estamos inaugurando trechos, rodovias novas. Temos mais de 600 pontes no Brasil nas condições desta que ruiu. Então vamos resolver primeiro o problema dos trechos críticos, das pontes críticas, para depois ficarmos inaugurando obra, que naturalmente é bom para o político, seja de que partido for, porque ele vai aparecer lá com um helicóptero, ele vai cortar uma fita, vai tirar fotografia e vai divulgar pela sua assessoria de imprensa como se eu sou o grande ministro ou o grande secretário ou o que seja. Realmente, o que você disse foi muito bem colocado, né, Rodolfo? E aqui não estamos fazendo nenhuma crítica a nenhum governador especificamente, algum político, mas de modo geral, porque passa ano e sempre acontece a mesma coisa, como você bem disse, né? Não há dinheiro para prevenção, mas depois que acontece uma tragédia, com vítimas fatais, aí sim é liberado recursos milionários, às vezes bilionários, para que faça o reparo, né? Depois que a tragédia já foi feita. Falando, como você citou já o caso da ponte, eu ainda ia falar sobre os acidentes, mas depois a gente pode voltar nesse assunto, especificamente sobre a ponte. Você bem disse, né? Sobre o ministro dos Transportes, Renan Filho, que liberou um recurso de 100 milhões de reais para a reconstrução imediata da ponte. E eu queria destacar que em maio deste ano foi lançado um edital de quase 13 milhões para a contratação de uma empresa para fazer obras de reabilitação da ponte, só que nenhuma empresa venceu porque não se adequava, não se encaixava nas exigências. Isso em maio, né? Desde então, ficou então sem nenhuma empresa para fazer esse trabalho. O que deveria ter sido feito então? Se nenhuma empresa se adequou às regras daquele edital, o que deveria ter sido feito então, Rodolfo? Pelas informações que eu tenho, as empresas não se candidataram porque o valor era baixo e era incompatível com a dimensão da obra que deveria ser feita. Então essa seria a principal razão. De qualquer forma, o que o governo deveria fazer é, numa situação como essa, usar esses 100 milhões, que parece que existem, ou seja, o dinheiro existe, para tomar as providências, iriam economizar, porque vai custar muito menos do que 100 milhões você recuperar uma ponte do que você construir uma ponte nova. Então, esse tipo de situação, ele não é um problema de um governo. Eu represento a entidade de vítimas de trânsito e sempre digo o seguinte: a violência no trânsito, a morte no trânsito, não escolhe vítima por partido político. E a incompetência não é de um governo, é de vários, porque não há uma prioridade com relação à preservação da vida. Se houvesse, neste caso, a própria Polícia Rodoviária Federal, que eu respeito e admiro, ela deveria interditar a via, dizer, não tem condições de passar aqui, porque cidadãos comuns filmaram e mostraram de que não havia a menor condição de segurança, que a qualquer momento a rodovia, a ponte poderia desabar. Então, no mínimo, a prevenção de dizer ninguém passa por aqui. Agora, apresentar rotas alternativas, como o DENIT está apresentando agora, quando a ponte caiu e as pessoas morreram, e esses familiares, você pode recuperar a ponte, você pode construir uma nova ponte, mas essas vidas não voltam. Não voltam mesmo. Inclusive, tem uma criança entre as vítimas de apenas 11 anos, né? Então, a gente imagina o desespero das famílias, né? E a revolta também, né, Rodolfo, diante desse caso, que foi uma tragédia anunciada. Com relação agora ao caso da jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, que ficou gravemente ferida após a PRF abrir fogo contra o carro onde ela estava com a família. Isso aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A gente falou disso aqui no nosso jornalismo. O que esse caso revela sobre a atuação da PRF atualmente, Rodolfo? Porque a gente percebe, você me corrija se eu estiver errada, que a PRF está focando muito mais em crimes do que propriamente em ações educativas de prevenção de acidentes nas estradas, como a gente bem falou sobre o acidente em Minas Gerais. O que esse caso, especificamente da PRF, contra essa jovem que está em estado gravíssimo no hospital, revela?
Em primeiro lugar, eu não sou policial, então não tenho condições de identificar quais foram as falhas que, evidente, ocorreram, né? Tanto que a jovem foi baleada e a família está numa situação dramática. Agora, o problema é o problema do Rio de Janeiro, é o problema da falência da segurança pública, é o problema de vários governadores que estiveram presos. Então, em que estado de tensão trabalha qualquer policial que venha ao Rio de Janeiro? Quando nós tivemos operações de eventos internacionais aqui, vieram policiais de outros locais que entraram por engano em favelas, em áreas de risco e morreram. Então, essa é a realidade que o policial enfrenta. Isso não justifica de forma alguma essa situação absurda de atirar sem o menor critério num veículo. Mas, no geral, a corporação trabalha muito bem, tem se aprimorado, e isso eu posso testemunhar ao longo de várias décadas. Melhorou muito a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Com relação às campanhas educativas, não há dúvida que a Polícia Rodoviária Federal ela está muito mais focada por determinação dos governos. O anterior e neste também tem dado prioridade à questão da segurança. Talvez porque isso, inclusive, seja prioritário em alguns aspectos, por falta de estrutura de segurança nos estados, mas também porque talvez dê mais visibilidade do que preservação da vida no trânsito. E nas campanhas, Tabata, não se iludam, não adianta fazer campanha educativa no Brasil. Se você abrir qualquer canal do YouTube, qualquer mídia social, você vai ver jovens, e não jovens necessariamente, postando vídeos com crimes de trânsito, infrações de trânsito, ganhando dinheiro com isso, com publicidade remunerada pela plataforma, direta ou indiretamente, que nem esses crimes de trânsito publicados pelos próprios são punidos. E eles têm visibilidade de bilhões. Tem jovens que têm visibilidade de 40, 50 vezes o que a Polícia Rodoviária Federal tem em 13, 15 canal no YouTube. Então, essa impunidade, essa sensação de impunidade é que torna o país tão inseguro para o trânsito. E é nesse sentido que nós precisamos fazer, é punir. Nós falamos muito na indústria da multa, mas nós temos uma fábrica de infratores que é estimulada pela impunidade e que custa vidas humanas. E para finalizar, é importante lembrar o seguinte: quando você tem um acidente como esse dos 41 mortos, ou da ponte, ou qualquer outro, o que vai aparecer na estatística são os 41 corpos. Mas quantas pessoas vão ser mutiladas emocionalmente, quantas famílias serão destruídas, vão sofrer com isso que não vão aparecer na estatística? Por quantos números nós vamos multiplicar os 41 corpos? Deus, é muito chocante, né, o que você disse, infelizmente a dura realidade, mas é preciso, né, que os governantes, enfim, fiquem atentos a tudo isso que você bem disse, Rodolfo. Olha, muito obrigada pela sua análise, foi muito bom te ouvir, para a gente entender tudo isso que está acontecendo, né, e prevenção. Precisamos falar de prevenção, né? E não remediar o problema, resolver o problema depois que aconteceu, depois que vidas foram perdidas. E como você bem disse, as vidas foram perdidas, não dá para reconstruir como uma ponte, por exemplo, e os familiares que ficam aqui, a dor é imensurável. Olha, muito obrigada, Rodolfo, pela entrevista, e eu espero falar contigo numa próxima, quem sabe, com uma boa notícia, né? Muito obrigada. Eu acho que a gente perdeu a conexão com o Rodolfo, mas desde já eu agradeço muito pela entrevista. Rodolfo Risotto, que é coordenador do SOS Estradas. E olha, agora a gente muda de assunto, porque depois de fazer um bolo que matou 3 pessoas, uma mulher é investigada pela morte do marido no Rio Grande do Sul. A investigação apura se o bolo causou intoxicação ou se estava envenenado. Os corpos de 2 das mulheres que comeram o bolo em Torres, Rio Grande do Sul, foram sepultados nesta quinta-feira. A terceira vítima ainda será velada. Familiares e amigos de Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, e Tatiana Denise Silva dos Santos, de 43 anos, compareceram à cerimônia, que aconteceu em Canoas, cidade vizinha. Ambas sofreram parada cardiorrespiratória. Neuza Denise Silva dos Anjos, de 65 anos, a terceira vítima do caso, era mãe de Tatiana e teve como causa da morte um choque pós-intoxicação alimentar, segundo o Hospital de Torres. Já a mulher que preparou o bolo e um menino de 10 anos foram internados na UTI.
Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, 7 integrantes da mesma família estavam reunidos na segunda-feira para um café da tarde. Todos que consumiram o bolo se sentiram mal logo em seguida, inclusive a mulher que preparou a comida. 3 vítimas morreram em um intervalo de poucas horas. Na casa da mulher que preparou o bolo, foram encontrados diversos produtos vencidos. A polícia trabalha com a possibilidade de intoxicação alimentar, mas também não descarta um envenenamento. O ex-marido da mulher que fez o bolo morreu em setembro, após uma intoxicação alimentar. A morte não foi investigada pela polícia, pois foi considerada natural. Mas agora, a polícia instaurou um inquérito sobre o caso e pediu a exumação do corpo do homem. E olha, agora a gente fala sobre o tempo. As fortes chuvas que atingiram diversos pontos de São Paulo neste feriado. Mais de 40 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. Vamos conferir os impactos e ver a previsão para os próximos dias. Segundo a Enel, as recentes chuvas deixaram mais de 40 mil imóveis sem energia elétrica. Durante o feriado, o Corpo de Bombeiros atendeu 7 chamados para quedas de árvores e 2 para enchentes. Moradores registraram os impactos das tempestades em diversos pontos da cidade. Na Bela Vista, no centro da capital, um vídeo mostra um bueiro transbordando por causa da intensidade das chuvas. Em outro registro, na Pompeia, zona oeste de São Paulo, mais uma via ficou completamente alagada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a combinação de calor e alta umidade é a responsável pelas chuvas intensas. O CGE também emitiu um alerta para os próximos dias, com previsão de novas tempestades acompanhadas de fortes pancadas de chuva. Além de alagamentos, existe também o risco de quedas de árvores e deslizamentos de terra. Olha, agora são 3 horas e 56 minutos. Fique muito atento porque o estado de São Paulo está sob alerta para fortes chuvas hoje ainda, viu? A capital registrou alagamentos durante o Natal, como a gente viu na reportagem, e continua atenta para o alerta de chuva forte. O capitão da Defesa Civil de São Paulo, Roberto Farina, falou com a gente. Vamos ver. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de vigência entre terça-feira até sexta-feira de chuvas fortes em diversas regiões do estado, como Litoral Sul, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, as regiões de Campinas, Sorocaba e também Bauru. Contamos também com chuvas na região metropolitana de São Paulo e na capital. Essas chuvas decorrentes da umidade do ar que está na atmosfera, juntamente com o abafado e o calor, fizeram com que muitas precipitações acontecessem nessa quarta-feira, no dia 25 do Natal. Já para os próximos dias, na quinta e na sexta-feira, a tendência é de uma frente fria entrando no estado de São Paulo e atuando principalmente no interior e também na faixa litorânea. Então o litoral tende a ter mais chuva nesses próximos 2 dias. Esse alerta tem a vigência até a próxima sexta-feira. Pois é, fique bem atento, siga as recomendações da Defesa Civil. A gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai encerrar com imagens ao vivo da capital paulista, viu? Bem na região central de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia. Leve o guarda-chuva se for sair de casa, viu? E até amanhã. Tchau, tchau.